Bondoso Pai, nós te louvamos e te agradecemos e clamamos ao Senhor que ainda em espírito de culto e adoração, o Senhor continue a nos abençoar com verdades que vêm da Tua Palavra, que possamos aprender com a história daqueles que pensaram em Te honrar, sendo fiéis à Tua Palavra, que possamos ser honestos e reconhecer erros e desvios das Tuas ordenanças, e pedimos que o Senhor nos ajude a sermos bons mordomos e dispenseiros de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado e tudo aquilo que o Senhor tem nos abençoado. Para a honra e glória do Senhor, para testemunho e bom senhorio debaixo de Cristo Jesus, para testemunho das pessoas do mundo, nós clamamos que o Senhor nos dê essa graça. Nesse tempo de aula, eu clamo pelas misericórdias do Senhor sobre a minha vida. Peço que o Senhor me ajude a expor aos meus irmãos coisas boas para nossa edificação mútua. Que eu possa transmitir a eles um pouco de tudo aquilo que eu pude aprender lendo sobre as Tuas verdades nesses dias. Eu clamo e peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, dentro da programação que os pastores fizeram para as pregações desse mês, que comemoram no dia 31 os 500 anos da Reforma, coube a eles colocar que nas aulas de escola dominical pudéssemos tratar de alguns temas que em alguma medida refletissem a influência e o impacto desse pensamento sobre as nossas vidas, como isso afetou em algumas áreas o nosso dia a dia. E coube a mim preparar como eu coloquei aí no slide, uma breve introdução sobre o impacto da reforma sobre economia, sobre negócios e finanças. Obviamente que nós temos aí já algumas limitações que têm que ficar claras desde o começo. A primeira limitação sou eu, a pessoa que vos fala, porque é um tema grande, muito impactante, que tem inúmeras aplicações. Então eu escolhi fazer alguma coisa que pudesse ser edificante para nós e que nos ajude a entender bem essa parte da história do pensamento reformado aplicada em alguma coisa que é bem prática, bem do nosso dia a dia. Eu escolhi fazer isso de maneira temática e não textual, expositiva, que vai nos ajudar a passear por algumas ideias que vão nos ajudar. Eu pretendo mostrar o que Calvino pensou sobre pelo menos 3 áreas relacionadas à economia e finanças, como ele tratou das questões relacionadas a juros, ao trabalho e ao lucro. E isso, de uma maneira bem exemplificativa, vai nos mostrar o que estava por trás do pensamento dele. Calvino não escreveu nenhuma obra de economia. Ele, primariamente por formação, fez letras, e direito, mas é conhecido para nós como um grande teólogo e pai de praticamente todo o pensamento que se desenvolveu depois, que foi chamado de calvinismo. Muito do que se desenvolveu depois das ideias do calvinismo aplicadas à economia e finanças foram feitas por seus discípulos, que não necessariamente eram tão fiéis ao que Calvino pensou no começo, dentro do contexto que ele estava. Eu vou gastar um tempo falando desse contexto aqui para a gente entender qual foi a mudança. De forma que o empenho tão intenso de alguns teólogos em favor da economia de livre mercado total, a famosa laissez-faire, não encontra necessariamente respaldo no que Calvino pensou no começo. Ainda assim, muito do que ele pensou teologicamente se aplicava às verdades que estavam acontecendo na época dele. E é isso que eu quero que a gente tente tirar proveito para a nossa aplicação aqui. Alguns afirmam que o desenvolvimento da civilização ocidental voltada para o mercado não teria sido o mesmo sem as ideias e os pensamentos que Calvino trouxe e implementou na época do governo dele em Genebra. Ele estava praticamente num ponto da história de uma virada cultural muito importante, que movia o relacionamento entre a igreja e a cultura e a economia que estava sendo
grandemente transformada nessa época. Calvino viveu bem nesse período. Ele viveu uma época em que a transformação do que vinha vindo da história medieval começou a alcançar na Idade Moderna. Então ele estava num período onde muitas coisas estavam efervescendo, muitas coisas estavam acontecendo na economia. E ele teve a perspicácia e a sabedoria de aplicar conceitos bíblicos para entender essas coisas novas do mercado e dar bons conselhos baseados nas Escrituras. Então nós vamos tentar pensar algumas coisinhas disso. Só para a gente ter uma ideia, o que alguns dizem sobre ele nesse aspecto, Alistair McGrath fala que a visão de Calvino da fé cristã ia muito além da piedade de uma fé privatizada ou de enigmas cerebrais e uma teologia intelectualizada. Para Calvino, a teologia oferecia uma estrutura para o desenvolvimento de uma vida pública. Ele trazia para a esfera teológica tudo aquilo que nós vivíamos, tudo aquilo que ele vivia, tudo aquilo que nós vivemos publicamente. Para ele, nada daquilo que é pertinente ao nosso dia a dia escapa de uma interpretação e de uma aplicação correta das verdades bíblicas. Ele trazia tudo que era feito na vida pública, todas as áreas de atuação, de maneira cativa à verdade da palavra. Esse é um exercício que ele conseguia fazer muito bem. Olha esse outro teólogo aqui o que diz. Poucos teólogos relacionavam os fatos econômicos com o drama cósmico da redenção de maneira tão clara como Calvino. Para esse reformador, a prosperidade é somente um agente inserido nesse drama, nunca neutro, mas sempre um instrumento de graça ou infortúnio. Ele recusa em objetivar os bens materiais e se contrapõe claramente ao pensamento medieval. O que acontecia é que Calvino, nessa época efervescente de mudanças na economia, ele percebia que havia uma disparidade muito grande entre o que a cultura pregava ser verdade sobre a economia, que tinha como base o que a Igreja Católica dizia, e o que a economia estava vivendo por essas mudanças. Nas questões de comércio, no trato com relação ao trabalho, essas relações trabalhistas, a parte comercial, havia uma disparidade muito grande. E ele é que teve a perspicácia de enxergar essas mudanças e fazer aplicações bíblicas que eram pertinentes e que, de certa maneira, deslancharam, permitiram o desenvolvimento dessa área com um consentimento teológico adequado, biblicamente verdadeiro. Para podermos entender o impacto dessa ideia de Calvino nessa época, nós temos que tentar pelo menos entender um pouco o que é que estava acontecendo. E para isso eu vou tentar, de maneira bem sucinta, fazer uma retrospectiva da queda de Roma até o tempo em que Calvino viveu, que foi a época da Reforma. Mas é sucinta mesmo, é só para a gente ter uma ideia do que estava acontecendo e por que Calvino foi impactante para eles. Primeira coisa. Após o colapso do Império Romano, a Igreja Católica emergiu como a única instituição sobrevivente, com alguma continuidade de influência e poder. Depois da queda da organização que vinha dos estados por conta de Roma, houve uma grande fragmentação na Europa. A organização passou a ser bem fragmentada em termos de feudos, né? Propriedades agrícolas pequenas, né? Sempre voltada para uma economia de subsistência e de nenhuma forma voltada para o mercado, com raras exceções e algumas poucas cidades em ruínas ainda, mas que sobreviveram após esse colapso do Império Romano. Nesses termos dessa fragmentação e divisão das propriedades feudais, a proteção que vem do Estado, como um Estado de direito, ela desapareceu. Então as pessoas encontravam abrigo e segurança dentro dessas pequenas propriedades, que foi a maneira como começou a ser organizado. Então a forma de sobrevivência normal para eles era a de autossuficiência, e não voltada a comércio, à troca de mercadorias com fins financeiros. Isso praticamente não tinha. Com poucas exceções das cidades, né? Então havia algumas cidades dispersas, mesmo que em estado de ruínas, e alguns
Mercadores que eram itinerantes chegavam para essas feiras periódicas e nesses locais eles realizavam aí algum tipo de comércio. Nessas cidades e nesse pouco comércio que restou, havia algum tipo de organização pelos burgueses, né, que eram as guildas, né, que nada mais eram do que associações que tentavam normatizar algumas coisas fixadas só nos costumes. A questão dos aprendizes, a forma como ia ser atendido o serviço, mas elas não tinham nenhum cunho comercial ou de arrecadar coisas monetariamente, não era essa a ideia das guildas. Então, esse pouco comércio era feito por esses mercadantes que transitavam nessas áreas fechadas de pequenas propriedades e feudos e tal. Vale a pena citar isso aqui porque nos faz entender melhor. Ó. Era a igreja o grande pilar de estabilidade num período de desordem, que constituía a autoridade última sobre a economia. A igreja do catolicismo medieval não estava ligada a créditos ou débitos de negócios bem-sucedidos, mas às almas dos operadores do negócio. Um outro teólogo que eu li, ele fala que nós não temos ideia de quão forte era a influência da Igreja Católica na mentalidade dessas pessoas com relação à sua salvação, a ponto de qualquer outro assunto não ter a menor importância, nem mesmo as questões econômicas. Elas só tinham alguma relevância na medida em que a Igreja se interessava por questões de salvação. Muito pelo contrário, a Igreja dizia que se meter ou gastar tempo com negócios era algo perigoso, né? Sim, pois mas é o que ele está dizendo aqui, né? O único interesse é quando esses negócios, na verdade, nos autores dos negócios, no que diz respeito à sua salvação, mas não na economia em si, se gerava ou não crédito, débito, esse tipo de coisa, não havia interesse nenhum. O interesse econômico era nas almas de quem comercializava. Inclusive, ela pregava que isso não era bom, né? Juros era completamente ilegal, lucro era considerado algo pecaminoso, né? Mas no decorrer do tempo, alguns outros elementos foram sendo agregados para transformar um pouco esse ambiente. E isso é importante a gente entender para ver o que é que Calvino viveu na época dele. Os mercadores que eram itinerantes, eles sempre traziam consigo, além dos produtos, das mercadorias, muitas histórias dos lugares por onde eles passavam. E isso acabavam trazendo, criando curiosidade e interesse nas pessoas. Algumas formas diferentes de organização, a questão de como lidavam com moeda, ou como faziam as trocas, uma questão de riqueza, organização e tal, isso acabava trazendo interesse. Outro fato que vale mencionar e foi importante é que muitos camponeses, ao saírem para as cruzadas e voltando com êxito, traziam riquezas e moeda com eles. Isso também fez um fluxo de capital, de moeda que, na verdade, não tinha como ser trabalhada, mas estava sendo acumulada. Então, isso foi forçando uma situação de mudanças. Um outro elemento importante é que o fato de ser muito fragmentado e descentralizado fazia que um mercador, ao andar 100, 200 quilômetros dentro do território europeu ali, passaria por muitos feudos ou muitas propriedades agrícolas independentes, com regras diferentes, moedas, se tivesse, diferentes, formas de negociar diferentes. E tudo isso trazia uma dificuldade a eles. Então havia sim o interesse de que de alguma forma isso fosse organizado. Na verdade, isso começou a florescer mais dentro dessas pequenas cidades que foram começando a se reorganizar. Então começou a haver uma reorganização na parte urbana. Um outro elemento importante que ajudou nisso foi alguns poucos poderes emergentes na época, ao começar a patrocinar explorações de áreas mais distantes via mar, também traziam riquezas e mercadorias. Então veja que, de alguma forma, o comércio nas regiões que eram todas fragmentadas, né, todas divididas em feudos, começou a florescer por vários aspectos, né?
Eu só citei alguns para a gente ter uma ideia de como isso foi acontecendo. Mas isso aí no decorrer de alguns séculos. A ponto que a organização, por exemplo, trabalhista, que era feita de maneira de troca, o trabalhador servia alguns dias dele em troca de impostos ou de moradia ou de abrigo, passou a começar a ser monetizado, né? As relações começaram a ser monetizadas por conta desse capital que começou a aparecer. Então, resumidamente, com o passar desse tempo, o que nós tivemos e que fomentou, e que é o que Calvino pegou quando ele chegou para tratar dessas questões, dentro desse sistema econômico que foi monetizado com o tempo, foi o seguinte, isso obviamente transformando bem a estrutura de poder na cultura local. Primeiro que o trabalho e a terra e o capital tornaram-se produtos, né? Então, portanto, tinham um valor, eles tinham um paralelo, um equivalente em moeda, né? O trabalho, então, começou a ser um produto que podia ser posto à venda. Alguém podia vender a sua força de trabalho e, com isso, receber um capital em moeda. As propriedades rurais também foram passando a ter valor e podiam começar a ser comercializadas. Elas podiam ser equiparadas em valor de dinheiro ou moeda da época, e aí sim vendido. Os líderes das associações dos burgueses, as famosas guildas, foram se organizando e os caras foram se transformando e em alguma medida viraram aí capitalistas mercantes da época, porque eles acabaram acumulando algum tipo de capital, né? E a produção da cooperativa começou a suplantar, começou a crescer muito em relação ao que era só individual, que era o trabalhador, o artífice autônomo, simplesmente. Então começou a ter algum tipo de organização de trabalho, e isso, que no começo parecia só em termos competitivos, acabou gerando também a economia. Então veja que as mudanças, elas foram muitas. A estrutura organizacional da economia, nesse tempo da queda do Império Romano, a formação dos feudos, a forma como era organizada totalmente só como autossuficiente, e depois que a entrada de moeda, capital, riqueza, transformou a tal ponto que as pessoas tinham, digamos que uma mentalidade amarrada ao que pregava a Igreja Católica medieval, mas um dia a dia da economia um pouco distante da realidade que estava sendo pregada. Isso causava uma certa confusão. É nesse ponto que Calvino, baseado em alguns princípios bíblicos muito fundamentais, começa a traçar algumas coisas que orientou e que foi marco para o que nós conhecemos hoje como economia de mercado. Então, ele, baseado nesses princípios, eu vou comentar eles aqui agora, ele aplicou a vida dessas pessoas nessa confusão, nessa emergência de novos princípios ligados ao mercado. Ele fundamentou a questão do trabalho, baseado nesses princípios bíblicos, ele fundamentou a questão dos juros e fundamentou a questão do lucro, que são os temas que nós vamos ver depois. Mas quais eram, então, esses valores bíblicos, né, que são compatíveis com a economia de mercado que Calvino se baseou? E eu vou passar brevemente só para a gente ter uma ideia. O primeiro deles é a liberdade. Privilégio de escolher as coisas, ou a liberdade que nós temos como criaturas de Deus, parece ser uma coisa inegociável durante toda a história bíblica que nós podemos ver. Isso é claramente posto na criação, e tão importante que, mesmo sabendo das possíveis consequências, e acabou acontecendo, dos nossos ancestrais lá do jardim terem errado e tropeçado, ainda assim a liberdade deles foi mantida, e isso lhes causou a morte. Mas tamanha a importância desse princípio bíblico de liberdade, que Deus, mesmo sabendo dos riscos, ainda manteve. E mesmo depois da queda, onde nós poderíamos ter alguma dúvida em chamar de liberdade, porque nós temos um entendimento bíblico que, por conta da nossa natureza pecaminosa, a nossa liberdade nos foi cerceada, ainda assim nós temos liberdade de escolha. Eu posso não conseguir agradar a Deus, mas eu escolho como é que eu vou desagradá-lo. Então, ainda assim, há algum tipo de liberdade. É bem verdade que liberdade, ela
só tem significado construtivo e verdadeiro se estiver dentro e limitado ao caráter revelado de Deus, dentro da vontade dele. Fora disso, qualquer tipo de liberdade ela não é construtiva, nós sabemos disso. Mas ainda assim nós vivemos em liberdade. E esse é um princípio que tem base, que foi usado para começar a destrinchar as questões econômicas. O segundo ponto que é pilar e é compatível com a economia de livre mercado é a questão do trabalho. No âmbito da criação do homem, lá no Éden, nós podemos facilmente resumir toda a atividade da época em trabalho, família e adoração. E isso não mudou, né? O problema é que depois da queda, o trabalho trouxe aí algumas alterações, digamos assim. Pelo menos duas, né, que são importantes, né? Primeiro que a criação, as coisas criadas e que Deus nos ordenou que cultivássemos, ela luta em nos dar as suas bênçãos que são latentes. Ela restringe a nossa atuação. Ela, por ser também sido contaminada, ela não entrega as bênçãos latentes que Deus fez em toda a criação para o nosso desenvolvimento de maneira sem labuta, sem esforço. E esse é justamente o segundo ponto, é que trabalho para nós, em alguma medida, passou a ser visto como labuta, como esforço, com algum sofrimento. Não que o mandato cultural de desenvolvimento da criação tenha caído, mas ele agora padece dos efeitos que vieram com a queda. Isso é importante. Ainda assim, muitos cristãos com o seu trabalho e entendendo a sua vocação como algo integral da criação, de desenvolvê-la, desenvolve o seu trabalho de maneira a glorificar a Deus. E isso é muito mais que bíblico. Isso é muito forte. E Calvino enfatizou demais essa ideia de trabalharmos para a glória de Deus. Desenvolvermos a criação para a glória de Deus. Obviamente que com essa ressalva dos efeitos do pecado sobre o trabalho. Um outro pilar que é importante para entender essa compatibilidade com a economia de mercado é que há princípios bíblicos muito fortes sobre iniciativa pessoal e responsabilidade. É muito comum a Bíblia afirmar coisas que vão no sentido de aspire e viver tranquilamente, ou cuidar de assuntos próprios, ou trabalhar com suas mãos, ou fazer o bem a todos conforme houver oportunidade, né? Tudo isso nos leva a ter iniciativa, a sermos proativos com relação aos mandatos de Deus à criação. Então, isso vem acompanhado de uma responsabilidade. Né? O foco de termos iniciativa de trabalhar essas coisas, ela sempre tem que ter o foco em render glórias ao Senhor. Um outro pilar importante ainda, que vai embasar o pensamento de Calvino para essas questões econômicas, tem a ver com mordomia e responsabilidade. Quando ele diz lá em Gênesis para dominar e governar, obviamente que nós sabemos que tudo é do Senhor e tudo pertence a Ele. Mas como subgerentes ou como administradores das coisas do Senhor, nós temos que ter uma mordomia que é responsável, que honra a Deus e que é usado para os seus fins. Ela nos serve, ela nos sustenta e nós devemos fazer isso como meio até de conhecer a complexidade do Criador e render glórias a Ele. De que maneira? Reconhecendo a soberania dele e atendendo ao próximo, aos outros. E isso nos faz pensar no último pilar dessa ideia de valores bíblicos para o livre mercado, que é a caridade. Não é à toa que a Bíblia diz que é mais bem-aventurado dar do que receber. Paulo também, quando falou dos macedônios, que mesmo em meio a muita dificuldade e pobreza, foram muito generosos ao ajudar. Na verdade, esse pilar da caridade nada mais é do que imitar e refletir uma característica que é do próprio Senhor, que é um Deus bondoso e caridoso. Bom, então, pensando na conjuntura da situação em que Calvino se encontrou, considerando que essas questões de mercado
e de economia não eram nada novas para ele, né? Calvino era filho de burgueses, o pai dele era um administrador eclesiástico numa cidade pequena no norte da França. Considerando que ele fez faculdade de Direito e Letras e que versava bem sobre várias áreas da vida cotidiana, das questões públicas, ele foi criado em meio a pessoas e num ambiente urbano, né? Tanto quando saiu da França, depois em Genebra, depois em Estrasburgo, todas cidades que haviam algum desenvolvimento e que experimentavam esse fervor dessas mudanças econômicas. Então ele estava bem acostumado com isso. O meio dele era esse meio urbano de pessoas que trabalhavam com o comércio. E aí, baseado nesses pilares, ele teve a capacidade de fazer aplicações bíblicas sobre questões muito importantes da época. A primeira, e em contraste com o que vinha vindo da cultura da Igreja Católica. O primeiro deles, então, a influência dele, o pensamento dele sobre as questões de trabalho. Olha aqui esse texto. Martinho Lutero e posteriormente João Calvino ampliaram o foco nas obras, colocando-as no contexto de serem uma atividade de resposta, relacionada à graça e à misericórdia de Deus, em vez de uma atividade necessária para a salvação. Lutero popularizou o entendimento de que o trabalho é um chamado. Por que isso? A igreja interessado em salvação sempre amarrava a questão da salvação a obras piedosas. E por sua vez, quem dizia quais obras eram piedosas era a própria Igreja Católica. Na época desses ideais reformados, quando eles começaram a aparecer, muitos na cultura tinham tão forte a ideia de necessidade de salvação relacionada às obras, que eles tinham dificuldade de relacionar toda essa efervescência da economia que estava acontecendo. Eles não conseguiam entender a questão dos relacionamentos de trabalho, eles não conseguiam entender a questão de ter riquezas ou gerar riquezas, a questão do lucro. E como o dinheiro passou a ser um capital, quando ele era emprestado, cobrar por isso era toda uma coisa muito confusa na cabeça deles. E veja, dentre todas as tensões entre os reformadores e a Igreja Católica, pelo menos duas são as que chamam mais a atenção, segundo os reformadores mesmo. Uma é a questão da soberania das Escrituras, como única luz e guia que nos direcionaria a uma fé prática, como única regra de fé e prática, somente a Escritura. Esse era um ponto. O segundo ponto tinha a ver com a salvação, que era justamente o que a Igreja Católica se interessava. E os reformadores vêm e dizem que a salvação é um presente gratuito de Deus e que vem unicamente pela graça. Portanto, não relacionada às obras de mérito, tampouco obras piedosas, né? E aí algumas coisas começaram a vir na cabeça dessas pessoas. Vejam isso, ó. A salvação pela graça, somente, recém-articulada, deu origem a duas perguntas muito importantes na mente daqueles que estavam concentrados e aficionados pela sua salvação pessoal. Primeira, o que Deus espera de mim se as obras não são um pré-requisito para a salvação? Se antes eu entendia que eu era salvo pela graça de Deus, mas tinha a ver com algum desenvolvimento posterior a isso, e a igreja amarrava isso a obras piedosas, se isso não é mais exigido, é só graça, tão somente a graça, o que se espera de mim? A segunda pergunta é, se eu não sou capaz de conquistar a minha salvação, como eu posso saber se eu sou salvo? Isso era importante para eles. Veja que isso permeava a cabeça deles em meio a uma condição econômica que estava mudando. Dinheiro surgindo, relações trabalhistas mudando, riquezas aparecendo. A primeira pergunta, tanto Lutero quanto Calvino respondem de maneira meio que uníssona, né? Eles falam que o que se espera de mim de obras é uma resposta à graça e à misericórdia de Deus, então, portanto, eu o sirvo. Eu o glorifico com os meus dons e talentos. Tudo que eu faço no âmbito mundano, fora da igreja, é servir a Deus com aquilo que Ele me dá de dons e talento e desenvolver a criação.
Então é o que se espera de mim, já que a salvação é uma resposta à misericórdia de Deus. E nisso eles estavam meio tranquilos, né? Tudo é feito então para honrar e glorificar a Deus. A segunda pergunta, Lutero e Calvino divergiam um pouquinho. Lutero, ele enfatizava que bastava então eu crer na palavra de Deus e viver pela fé. E que isso de alguma maneira traria uma paz interior, uma tranquilidade à minha alma. E parou por aí. Calvino foi um pouco além. Para explicar e responder a segunda pergunta, como eu sou capaz já que eu não sou capaz de conquistar, como eu sei se eu sou salvo, Calvino trabalhou com duas doutrinas muito claras para nós hoje, né? Para nós aqui igreja. Uma é a doutrina da eleição, né? E a outra da predestinação. E aí o que aconteceu? Considerando que nem todos que desenvolveram as ideias e os princípios de Calvino foram tão fiéis a ele, começaram a extrapolar essa ideia de eleição e predestinação, entendendo que se eu não preciso de obras para ser salvo, eu sei que eu sou salvo quando eu produzo bons frutos relacionados a obras, se eu for bem desenvolvido, se eu tiver sucesso, se eu for bem nesses quesitos relacionados ao mercado, trabalho, desenvolvimento de dons e talentos, isso é fruto e é sinal de que eu sou salvo. Isso cheira alguma coisa ou não? O quê? Exatamente. Veja onde foi parar a coisa. Como Calvino ensinou que a questão de salvação é assunto de Deus, a lógica passou a ser esta. As obras não são um meio de obter a salvação, mas são indispensáveis como prova de que a salvação foi obtida. No final das contas, parece que ficou obra do mesmo jeito, por questão de obra do mesmo jeito. Né? Mas qual é o ponto aqui dentro desse contexto de mercado em mudança, essas questões econômicas e moeda aparecendo, riqueza e trabalho se organizando e produzindo mais e tendo excedente? Como é que isso impactou? Porque, na verdade, é quase que uma opinião teológica, uma opinião vindo da igreja, chancelando, dando o aval para um desenvolvimento. É como que faltasse um apoio motivacional para que as pessoas agarrassem de vez o trabalho e o desenvolvessem a ponto de produzir, acumular e aumentar. Isso é o que ficou por trás, né? O trabalho, então, passou a ter uma grande força, né? Ele deslocou esse equilíbrio de poder do ensino da economia da Igreja Católica para uma visão totalmente diferente do trabalho. Em alguns países que estavam em desenvolvimento na época, tipo Inglaterra, França, Holanda, século XVI, XVII, essa mentalidade era o que gerava autoconfiança em relação à eleição. Então, a intensa atividade mundana das pessoas, ela criaria uma abundância de riqueza, de bens, que era como se fosse um sinal do favorecimento de Deus. Olha já uma distorção logo aí no começo. Né? E sobre juros? Até o século XV, a palavra juros era sinônimo de usura, de abuso. Né? Tanto a Igreja Católica como vários dos reformadores proibiam. Né? Lutero não concedia sacramentos a alguns huguenotes e alguns outros burgueses que ele sabia que praticavam juros. Se fosse fazer o enterro de algum deles lá, Lutero se negava. Agora, Calvino já pregava de maneira diferente. Muito embora ele, quando fosse pregar uma passagem bíblica a respeito de juros, por exemplo, lá de Êxodo 22, 25, ele era claro em expor a verdade bíblica sobre esse assunto. Vai emprestar dinheiro ao seu irmão, e no caso aqui ele se refere a um necessitado, a um pobre, não se coloque diante dele como alguém que espera o retorno de ganho em cima disso. Né? Obviamente que era assim que ele pregava e era assim que ele entendia. Mas o que mudou é que, por conta da mudança nas transações econômicas e a monetização de várias coisas,
o dinheiro passou a ser um bem em si, um capital. E aí, como é que Calvino interpretava isso nessa sociedade em mudanças econômicas assim? Ele entendia que emprestar um dinheiro com um juro que fosse adequado, né? E não vou entrar em detalhes como é que eles estabeleciam isso, nada mais é do que a mesma coisa de alguém que empresta ou aluga uma terra. Então ele está sendo recompensado por um capital. E é assim que ele, nesse ambiente de crescimento econômico, é assim que ele deu um aspecto moral para o uso do dinheiro. Agora veja, qual é o contexto que envolve aqui para ficar claro por que Calvino pensou assim. O acúmulo de capital e esse dinheiro que poderia ser emprestado e retornaria com ganho, para quem ele era emprestado? Ele era emprestado para pessoas que estavam dentro da cadeia produtiva. Então qual era a aplicação? A aplicação era em implementação de produção, ou em aumento e expansão de comércio, que gerava mais trabalho, que gerava mais renda, que gerava mais cuidado e bens materiais para todos os envolvidos no processo. Então, um bem que foi acumulado pelo mercado no seu processo era reinjetado nas linhas ou dentro de um contexto de aumento de produção para que gerasse mais capital e mais cuidado das outras pessoas. Esse era o contexto. Não tem a ideia do que nós temos hoje de juros para compra de coisas de consumo. Não era essa a ideia na época. Diga, Romano. Uhum. 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 Sim. Essa questão de juros, ela tem a ver com um processo de criação de mais capital e desenvolvimento de mais produção. Essa é a ideia. Quando se refere ao pobre, talvez fique melhor a gente pensar nisso quando for tratar de lucro. Porque ele entendia que um dos fins legítimos de se ter um negócio e desenvolver capacidades para ter lucro era justamente abençoar outras pessoas que não estavam naquele momento em condição de servir ao Senhor glorificado com o seu trabalho, estavam numa situação de pobreza. Então aí sim ele legitima o lucro nesse aspecto, mas eu vou entrar lá. Não? Havia na Europa do século XVI um clima em andamento que exigia mudança. Calvino deu à luz a ideia de que a cobrança de juros podia estar acompanhada de uma sensação de legitimidade moral, por conta dessas coisas aí que eu já expliquei. E sobre lucro? A igreja dizia antes que era proibido, que era pecaminoso. Desde a antiguidade até a época de Calvino, a obtenção de lucro foi frequentemente considerada como sendo pecaminosa. Era considerada correto ganhar o suficiente para manter o próprio lugar ou posição na sociedade, não para ascender. Mas fazer mais do que isso era visto como revelando um espírito de avareza, que era considerado pecado mortal. Veja, numa economia de autossustentado ou de autossubsistência, como era o esquema da divisão feudal, nem havia necessidade de excedente, a não ser por uma provisão para emergência ou por uma eventualidade. Na verdade, o que ele precisava produzir é aquilo que ele ia consumir. Primeiro que se ele produzisse mais excedente, ele não teria mercado para isso, porque era no máximo troca, mas ele ia ter que até ter problemas de armazenamento com isso. Né? Então ele não tinha interesse nenhum de aumentar excedente. Com isso também não havia nenhum interesse em desenvolver melhor as suas técnicas e as suas capacidades relacionadas ao desenvolver a criação. Veja como isso acabava estagnando um desenvolvimento melhor da aplicação dos nossos dons e talentos na evolução das nossas capacidades produtivas e no uso melhor de uma mordomia que glorifica o Senhor. Né?
A partir do momento em que nós temos mercado, houve uma busca por essa excelência desse desenvolvimento, porque está relacionado a ganho, a dinheiro e tudo mais, mas o lucro não tinha cabimento, né? De modo bem simples, assim, o lucro ele não era necessário e não era nem a coisa certa a ser feita, porque não caberia. Diga, Dinho. Uhum. O lucro, ele trazia aumento de capital e desenvolvimento para aqueles que estavam no processo produtivo. Que é um pouco diferente da questão dos juros, porque na questão do empréstimo a juros, para o necessitado, não. Não era, na época, o contexto era o seguinte, Edinho, a aplicação, e de certo sentido, nós temos que reconhecer que eles têm um pouco de razão. Como não havia um resguardo para algumas situações de emergência, quando haviam doenças, epidemias, pestes, ou quando haviam ataques para conquistas, muitas pessoas ficavam numa situação de pobreza extrema, era uma calamidade. E acontecia, eu não estou em Ezequiel, eu estou no contexto de Calvino. Acontecia, um pouco antes dele, acontecia que muitos dos comerciantes, ou quem tinha, ou quem se safou, ou era de outra região, aproveitava essa situação para se dar bem. Então explorava o pobre necessitado. E com isso a Igreja Católica, obviamente, se opunha. E é por isso que ela restringia essas questões de juro, mas está relacionado ao pobre, então não teria cabimento. Tá? No contexto de Calvino e da Igreja Católica é isso. As pessoas que tinham se aproveitavam de situações extremas, então é por isso que eles vetavam. Mas veja, com todo o desenvolvimento e mudança desse ciclo econômico, da questão de livre mercado, as demandas por questão de capital eram bem legítimas, né? E é isso que Calvino está respaldando deles, inclusive pensando em princípios bíblicos. Uhum. 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 Sim, faz sentido. Continuando aqui. Ainda sobre lucros. Calvino ensinou que os lucros eram frutos do trabalho de uma pessoa. Ele libertou as pessoas para trabalharem duro e colherem os benefícios naturalmente resultantes de seus esforços. A transformação do mundo real de uma economia exclusivamente agrária para uma economia agrária comercial não havia tido um concomitante ajuste de cosmovisão das pessoas envolvidas nessas esferas políticas, teológicas e econômicas da sua época. É aquilo que eu falei, havia essa transformação na questão da economia, mas um entendimento teológico que respaldasse esse entendimento sem essas mudanças, sem ferir princípios bíblicos, ainda não tinha acontecido. A Igreja Católica estava firme naquilo que era verdade para a época medieval. Né? Ainda sobre lucros. A nova cosmovisão que respeitava o lucro promoveu uma nova moralidade, que é a frugalidade. Essa transformou a poupança, a abstinência consciente dos gastos com o prazer, em virtude. Isso, por sua vez, tornou o investimento da própria poupança para fins produtivos um instrumento de piedade, bem como o lucro. Deixa eu explicar isso aqui. Essa mudança de produzir mais e de alavancar as coisas baseada no capital, no desenvolvimento de dons e capacidades, glorificar a Deus aquilo que nos deu, com o que Ele nos dá para desenvolver a criação e sujeitá-la, junto com uma mentalidade de não gastos ou de uma economia ou de não viver frugalmente, esbanjando, trouxe como resultado um acúmulo ainda maior de riqueza e capital. Né? Esse acúmulo de capital, quando ele era usado para desenvolver a produção e desenvolver as ordens criadas, ele passava a ser entendido como algo piedoso.
Há uma declaração grande aqui de John Wesley, na época de 1700 e pouco, num período bem posterior, um pouco posterior a um grande avivamento. E ele fala que a verdadeira religião tinha diminuído o espírito da verdadeira... o acúmulo de riquezas tinha diminuído o espírito da verdadeira religião na mesma proporção. Porque ele dizia que as pessoas se contaminavam por causa de seus ganhos. Só que os seus ganhos vieram justamente por elas viverem piedosamente. E ele falava, como pode se quebrar um ciclo onde eu vivo piedosamente, produzindo e desenvolvendo a criação, acumulando riqueza e capital, e isso depois me leva à adoração de coisas materiais e me distancia de Deus. Isso era o que estava por trás da mente dele. É um texto grande, eu não vou ler aqui, mas essa era a queixa dele, né? Parece que o que aconteceu com todo esse envolvimento de dinheiro e capital nessas mudanças econômicas é que as pessoas esqueceram disso. Não digas, pois, no teu coração que a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Se te esqueceres do Senhor, teu Deus, e andares após outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje, contra vós outros perecereis. Me parece que nesse envolvimento todo com o desenvolvimento de mercado, riqueza, acúmulo e tudo mais, houve sim as pessoas se perderam e se distanciaram da verdadeira religião. Porque é meio que consenso que a economia de mercado, desde o seu nascimento nessa época até os dias de hoje, ela levou a humanidade a um desenvolvimento e uma distribuição de bens materiais nunca vistos na história da humanidade desde a queda. E ainda assim, nós vamos ter a oportunidade de ver daqui para frente vários dos pecados e das ciladas em que esse acúmulo de capital nos meteu. Obviamente que para nós de igreja é um pouco mais claro entender o porquê, né? Nós temos que nos lembrar da doutrina da depravação total do homem. E ela corrói qualquer coisa, mesmo que seja a princípio muito boa. Uhum. Uhum. O amor ao dinheiro é a causa de todos os males, e não o dinheiro. Uhum. 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 No final ele esclarece isso. Ele fala que tem que trabalhar com toda a diligência possível, que deve acumular com toda a diligência possível e que esse acúmulo tem que servir para servir os outros. Esse é o fim. Uhum. É. Ok. Uhum. Isso. Uhum. Ok. Bom, dentro de tudo que Calvino falou para as pessoas, que deu esse entendimento, esse aval para o desenvolvimento da economia de mercado baseado em princípios bíblicos, algumas coisas do pensamento dele ficam como vestígios, outras ficam como perversões e ainda algumas temos que lidar como ameaças. Por exemplo, com relação ao trabalho. Ainda é pregado que trabalho é honroso. Ainda é pregado
mesmo em meios evangélicos, que o trabalho é um chamado nosso para desenvolver e dominar a criação. Mas prosperidade se tornou ídolo para muitas pessoas. É quase que a gente passasse a buscar uma criação, a gente passasse a se preocupar com aquilo que pode vir dos presentes de Deus e adorar ou reconhecer mais do que o próprio provedor de todas essas coisas. É isso que está por trás disso, né? Com relação a juros, depois da entrada do cartão de crédito na década de 60, parece que o pessoal esqueceu muito a diferença entre juros e usura. Ninguém fala mais disso, nem a igreja. E lá fora o pessoal acha completamente normal. Qual é o problema? O problema é que no contexto de Calvino, a questão de juros, ela estava envolvida com a produção de bens. E esses bens, então, eles gerariam mais produção e mais bem e atenderiam mais pessoas com o uso desse capital. E o que é que a gente vê hoje? A gente vê hoje juro não sendo usado nos meios produtivos por quem produz, mas os juros são primordialmente usados hoje por consumidores. Esse é o problema. O problema é que você não paga pela antecipação do amanhã por uma necessidade. A gente faz isso por causa de um desejo. Eu não gasto mais porque eu preciso de algo. Eu gasto mais porque eu quero. Eu tinha um amigo que chamava carnê de antecipação de desejos. É eu querer gastar hoje aquilo que eu espero ganhar amanhã. Veja quão pecaminoso é isso em vários aspectos. Primeiro, pela falta e ausência total de satisfação naquilo que nós temos do Senhor, da nossa condição. Segundo, que antecipar coisas que têm a ver com o meu desejo, não necessidade, ou coisas de consumo, compromete a minha renda futura. E pior ainda, entre numa condição, por exemplo, cartão, juro de cheque especial e coisas do nosso cotidiano, que são completamente abusivas. Até mesmo para Calvino, que deu um ar moral e aceitável para os juros, até ele se escandaliza com o que a gente está fazendo hoje com juros de cartão e banco. Não tem cabimento, né? Essa é a distorção, né? Sem contar que é uma péssima mordomia com os recursos que o Senhor nos dá, dar esse dinheiro ou esses recursos para esses juros exorbitantes por uma coisa desnecessária. É só por uma coisa que é desejosa, o que é bem diferente. Então isso é uma péssima mordomia. Isso infringe princípios lá do começo, quando a gente trabalhou E com relação ao lucro? Calvino legitimava a questão do lucro. Só que para que servia lucro? Para expandir capacidade produtiva, não era? Para gerar mais emprego, não era essa a ideia? Gerar mais bens, serviços. Talvez nos dias de hoje a gente tenha pouco ou nenhuma dificuldade de entender que lucro é necessário. Afinal de contas, as companhias, até pela filosofia do mundo, elas têm o seu fim, né, para obter lucro. Uma companhia, um negócio, um empreendimento que não visa lucro, ele está fadado ao fracasso e a fechar. Isso é meio que natural e nós entendemos isso. O problema é que, na visão de Calvino, a obtenção de lucro e o desenvolvimento dessas coisas, elas deveriam, primeiro, nos servir nas nossas necessidades. Por isso que depois foi, com o aumento da riqueza, desenvolvimento das coisas, a frugalidade foi uma moral que era necessária para o viver do cristão. Em segundo lugar, esse lucro ele serviria para expandir ou para manter o próprio negócio. Ou, por exemplo, uma história lá de José que, sabendo, né, ou mesmo que não soubesse, a questão de passar por um tempo de dificuldade, no período anterior, que tudo foi muito bom e produtivo, ele acumulou e reservou para que pudesse passar, não salvando só os seus e os envolvidos na administração do Egito, mas até o povo em volta que, para não morrer de fome, tinham
coisas no celeiro dele que pudessem ser depois vendidas. Então esse acúmulo e o lucro nesse sentido é perfeitamente aceitável e bíblico. E uma terceira ação do lucro, que essa sim foi praticamente esquecida, é servir aos pobres, é servir aqueles que não estão em condição, ou naquela conjuntura da vida não está em condição de ter as suas necessidades supridas. Então veja que as distorções são muitas, né? Mesmo quando a gente pensa em questão de salário, a grande maioria de nós aqui ganha o suficiente não para manter as nossas necessidades apenas. A grande maioria de nós aqui ganha para manter as nossas necessidades e os nossos desejos. Então, por causa disso, o autor aqui fala que há muitas gerações existe um novo evangelho, o evangelho do manter as aparências, né? É a necessidade de você se manter ou aparentar estar em determinada classe social. E isso motiva os nossos gastos baseados nesses desejos. Veja como essas coisas todas de Calvino foram, com o tempo, mantendo algumas coisas que era vestígio. Eu posso sim e devo ter lucro, mas tem um fim. Mas aí há algumas perversões e ameaças para nós por causa disso. Concluindo e indo para o final. E aí depois, se tiver mais perguntas, alguém quiser me ajudar aí. A Reforma Protestante impulsionou uma revolução mental que tornou possível o advento do capitalismo moderno. A visão mundial propagada pelo protestantismo rompeu com as orientações psicológicas tradicionais por meio de uma ênfase na diligência pessoal, frugalidade, parcimônia, responsabilidade individual e por meio de aprovação moral conferida à tomada de risco e ao desenvolvimento financeiro pessoal. Veja quanto desses pilares que nós tratamos no começo, princípios bíblicos que são compatíveis com a economia de mercado, olha quanto disso está presente nesse resumo que esse autor faz, né? A grande sacada de Calvino, a grande contribuição dele foi o trabalho, o labor econômico, o dinheiro, para um lugar que ele nunca teve no entendimento nosso quando a gente pensa em teologia e religião. Talvez esse seja a grande contribuição nisso. Obviamente que de forma nenhuma ele estimulava ou propagava qualquer uma das distorções anteriores que nós vimos agora há pouco. A necessidade humana é uma questão macro que persiste por todos os sistemas e no decorrer de toda a história. Se a pecaminosidade humana é um axioma do qual nós não podemos escapar, então é possível fazer referência a todos os sistemas econômicos, só para não ficar parecendo que eu estou falando mal do capitalismo, porque em hipótese alguma, eu acho que a economia de mercado é a mais compatível com as verdades bíblicas. Mas todos os sistemas econômicos ou comerciais são como gaiolas de ferro. É uma questão de você saber quais gaiolas te confinam e quais ídolos estão sendo servidos. O capitalismo pode estar te botando numa gaiola onde você idolatra o materialismo ou te leva a ter ganância. Mas o socialismo, por exemplo, ele cria como ídolo a hipocrisia. Idolatra a comunidade. E eu tenho muita dificuldade de entender outros métodos econômicos de organização como compatíveis com uma série de princípios bíblicos. O fato é que esses autores todos, desses livros que eu usei, eu vou ao final mostrar para vocês, eles falam que se a gente tentar buscar em Calvino um respaldo para uma economia totalmente liberal, um laissez-faire, nós vamos nos frustrar, porque nós não vamos encontrar nos pensamentos dele sobre economia, as coisas de políticas e sociais, base para esse tipo de economia. Muito menos para basear numa economia tipo socialista. O ponto importante também para nós, e para terminar, é que por conta do nosso pecado, a parte da graça de Deus, da misericórdia dele e do Espírito dele, nós jamais poderíamos andar de maneira digna em qualquer sistema, em qualquer situação que nós estivéssemos. Nós somos totalmente dependentes dele.
Mas que bom que ele tem aos poucos nos ensinado, apesar de que com alguns erros, a honrá-lo com tudo aquilo que ele tem nos dado. E a minha oração final é que Deus possa nos manter num caminho que a gente possa estar debaixo do senhorio de Cristo, glorificando a Ele com tudo aquilo que Ele tem nos dado, né? E que possamos nos arrepender dos nossos pecados por conta disso também. Diga, Fábio. É um viver não preso a coisas materiais, a não desperdício em coisas que tendem ao luxo ou tendem a um esbanjamento. É um contentamento numa simplicidade necessária. Ele não diz que não pode ter acúmulo, riquezas ou bens diferentes, mas que tem que ter alguma ligação com um bom propósito. Não o esbanjar. É essa a ideia. Queria dar uma contribuição com a questão aí do juro. Acho que um exemplo útil para a gente ver um juro legítimo é quando acontece a questão, assim, as instituições financeiras, algumas delas vão exercer esse juro absurdo, como a gente vê que é o juro do cartão de crédito. Cheque especial. Cheque especial, e ao mesmo tempo você vai ver, às vezes o banco, tudo bem que ligado ao governo, mas às vezes agora até não ligados ao governo, fazendo um empréstimo, por exemplo, de construção ou outras coisas que tem um juro aceitável, porque a pessoa vai ter o tempo e ela vai agregar valor com o que ela está fazendo com o dinheiro, né? Então é interessante a gente fazer essa comparação e fazer a ressalva de que, como o Anderson bem enfatizou, mas caso você não tenha percebido, o problema não é você fazer uma conta que vai ser paga a longo tempo. Quando isso é para algo que vai transformar o seu dinheiro em outro patrimônio. O problema é quando você faz parcela para uma coisa que você não precisa. Então, por exemplo, é diferente você fazer uma parcela para comprar um veículo que você usa para trabalhar e você fazer uma parcela para fazer uma festa ou uma viagem. Aquilo não vai virar nada, vai virar prazer só. E aí é que se torna uma falta de discernimento. E outro comentário que eu queria fazer também é que, por um lado, está errado cobrar um juro abusivo, que se torna pecaminoso, mas como está sendo pecaminoso emprestar um dinheiro ou usar um tipo de financiamento só para eu me regalar em algo que não é só desejo, não é necessidade. Então também não vamos colocar a culpa só do lado de lá na operadora financeira e não do lado de lá em nós. E, gente, é muito comum. Então eu estou querendo fazer essas ressalvas porque é frequente eu atender pessoa no consultório que está com transtorno de ansiedade porque ela está com dívida. E ela se endividou por causa de coisas de prazer e não por coisas que ela poderia mexer no dinheiro, vender, desfazer do bem. E foi muito marcante para mim isso quando uma vez eu conversando com o Bruno Corbini e questionando, né, estava preocupado com essa de financiar um imóvel. E ele falou, então, Fabinho, mas você está financiando algo que você está transformando dinheiro. Se der tudo errado, você volta para trás e devolve para o banco. Então é muito diferente quando você empresta dinheiro para ter prazer. Vai virar vapor. Um outro autor que eu li, que trata de comércio, ele, sobre o segundo ponto que você levantou, ele até ressalta que a questão dos juros, de maneira adequada, num investimento que é justificável, ele tem uma função que ele entende ser boa, que é levar ao tomador do empréstimo a responsabilidade do bom uso daquilo que ele está levantando. Então é como se fosse uma cobrança a mais. Então, por exemplo, se eu tenho e posso emprestar para um motivo fútil, que isso traga alguma responsabilidade na pessoa, a questão de ter juros, né? Apesar de que eu acho que a gente é cada vez mais dessensibilizado com essa questão de juros. A gente tem... Se ninguém... Aldo, por favor. Dentro do que o Fábio falou ali, só chamar a atenção para um outro ponto. Um aumentativo daquilo que ele falou. Às vezes, nós até temos uma bela justificativa para contrairmos dívida. Porque vamos comprar uma casa, construir uma casa, comprá-la, ou um automóvel, ou até um negócio. Mas também gera muita ansiedade nas pessoas o fato de darem um passo maior que a perna. Então, o camarada quer ter uma casa que ele não pode ter.
Ou não é quer comprar compatível com os rendimentos. Do que ele tem condições de arcar com aquilo. Então, às vezes, o tema, não, estou adquirindo um empréstimo porque é algo necessário. Sim, mas não dentro do que você tem possibilidade de ter. Moradia pode ser necessária. Agora, a casa X, Y, Z é uma outra questão. Então, o ponto desejo versus necessidade é um ponto central. Tá, é necessidade. Pois bem, quanto eu consigo bancar disso? E normalmente as pessoas entram em desespero porque assumem coisas muito além do que podem. Ok. Para talvez agradar os outros, né? Tá. Queridos, o tema é, ao meu ver, muito interessante. Eu suspeito que isso cause interesse em vários de vocês. E eu também sei que eu fiquei devendo porque tem muita coisa ainda que poderia ser tratada e discutida. Então eu quero orar para encerrar e não passar muito do tempo. E aí eu vou indicar os livros para vocês, para quem quiser devorá-los depois em casa. E eu vou até fazer alguns comentários sobre o que eu pude ver aqui. Tudo bem? Ok, podemos conversar depois? Vamos orar? Bondoso Pai, nós te rendemos graças e te louvamos. Nós somos criados para te glorificar. E desde o princípio o Senhor tem nos concedido em abundância. Desde a criação o Senhor nos deu não só coisas que alimentavam as nossas necessidades, mas coisas que nos davam prazer. Os alimentos são nos dados não só para matar a nossa fome, mas nos dá prazer e nos faz lembrar da tua sabedoria, do teu poder e da maneira como o Senhor tem sido misericordioso conosco. Nós clamamos que o Senhor nos dê um espírito de humildade a reconhecer os nossos erros relacionados à mordomia. Que possamos reconhecer os nossos erros relacionados à ingratidão, avareza, inveja. O Senhor nos capacite cada vez mais a desenvolver a tua criação e que possamos nos deslumbrar ao ver a complexidade dela que reflete a tua sabedoria. O Senhor nos dê capacidade de trabalhar, desenvolver, gerar riquezas com o fim de nos sustentar e sustentar aqueles que precisam. Que o Senhor derrame sobre nós o dom da liberalidade, do servir ao próximo com alegria. Que o Senhor nos faça perceber quão ricos somos e que a nossa riqueza, no fundo, só tem sentido porque, primeiramente, temos vida em Cristo Jesus. E que nós possamos reconhecer que a riqueza dessa vida eterna que temos em Cristo possa refletir nos nossos comportamentos hoje. É o que eu clamo em nome de Cristo, para mim e para toda a igreja aqui agora. Amém.